Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, ainda dando continuidade no alimento diário, né? Ontem, por causa do tempo, ficou muitos pontos aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, mas por causa do horário, né? Ontem não foi possível, mas o Senhor nos está dando uma nova oportunidade hoje, né? De continuar com essa palavra. Irmãos, desfrutar da palavra do Senhor é muito importante para nós. Se eu não desfruto da palavra do Senhor durante a semana, quando eu chego aqui na reunião, eu chego frio e também não consigo captar nada, né? Porque eu não desfrutei. Eu encorajo os irmãos a estarem desfrutando da palavra em casa, lendo o alimento diário, porque normalmente as palavras do final de semana é dentro do alimento diário. Então, o que acontece? Quando eu desfruto em casa, além dos pontos que o Senhor vai me dar, além das revelações que vai me dar, eu vou chegar aqui na reunião também e não vou ficar de fora da palavra. Quando os irmãos estiverem compartilhando a palavra aqui na frente, vai ser um ruminar para você. Você já desfrutou em casa, então vai ser um ruminar. E você vai ganhar mais, entendeu? Mas se eu não desfruto em casa, se eu não desfruto da palavra, eu vou chegar aqui, vou ficar aqui meio assim, por fora, né? O irmão vai falar, você vai falar, por isso a gente tem dificuldade de absorver, né, a palavra da forma que ela deve ser absorvida, extrair vida da palavra. Melhor resumindo, é extrair vida. Porque se eu leio uma vez, eu adquiri letra. Se eu leio duas vezes, a letra já vai saindo de lado. Essa palavra vai entrando em mim como vida. Se eu repito essa palavra novamente, se eu ouço essa palavra de novo, ela vai entrando em mim e vai se tornando vida. Então, ela sai da letra e vira vida para nós. Então, por isso que eu estou aqui encorajando os irmãos, né, a desfrutar da palavra. Desfruta os casais, né? Desfruta com a sua esposa, né? Chama para desfrutar junto, né? Porque isso, irmãos, é salvação para nós. É salvação para o nosso lar, é salvação para nossas vidas, né? As irmãs que o esposo não reúne ainda, eles vão ver em vocês, falar assim: poxa, a minha esposa todo dia desfruta da palavra. Isso é maravilhoso. Ele vai também ter vontade também, porque o Senhor vai tocar no coração dele. Porque eles vão ver nas esposas que elas estão buscando, eles também vão querer buscar. Ou vice-versa, se o marido reúne e a esposa não, vai ser a mesma coisa. Mas isso é muito importante para nós edificar a casa do Senhor, né? Tornar uma habitação para Deus. Para se tornar essa habitação, é necessário que haja uma casa limpa, igual foi falado ontem, né? Nós começamos a entrar nesses pontos. E o Senhor, Ele quer habitar totalmente nessa casa. E para habitar totalmente, nós precisamos estar vazios de nós mesmos, limpos, para o Senhor entrar e acomodar, e haver ali para Ele também um lugar de descanso, né? Quando no início da criação, ali em Gênesis, o Senhor foi criando as coisas. Quando chegou no 7º dia, Ele descansou. Irmãos, hoje também Ele quer esse descanso. Mas esse descanso é em nós, né? O Senhor, por que Ele ainda não descansou? Porque em nós tem muitas coisas que precisa ser trabalhada. A igreja ainda não foi edificada, né? Esse templo, a igreja que somos nós, ainda não foi edificada. Eu, por exemplo, tenho muitas coisas que não agradam o Senhor. E o Senhor está trabalhando, graças ao Senhor. Ele está fazendo a obra completa. Então, quando todos nós, o Senhor trabalha em mim, trabalha no irmão Cleomar, trabalha em filha, trabalha na irmã aqui, na irmã Eva, e vai trabalhando nos irmãos. O que vai acontecer? A casa vai estar pronta para a habitação dele. Aí sim, ele vai descansar, né? Ele vai chegar e topar. É bom, né, se descansar numa casa limpa, não é isso? Trazendo para, né, a nossa vida normal aqui. É gostoso quando você chega nesse local que está tudo limpinho, não é? Os irmãos vieram aqui no sábado, a equipe veio aqui, limparam isso aqui, né? Aquele cheirinho gostoso. Lugar, é ruim quando você chega num lugar empoeirado, você começa a espirrar. Você não vai se sentir bem. Assim é o Senhor. Quando Ele chega até a mim, Ele chega para achar uma casa
limpa. Ele quer entrar, quer sentar, quer cear. Olha que maravilha! Quer cear comigo. E ali tem uma comunhão íntima, né? Você tem aquela comunhão íntima com o Senhor. Isso é liberdade. Ele tem uma total liberdade na casa, não é assim? Quando nós entramos na nossa casa, porque nós somos a habitação do Senhor, então nós somos a casa dele. Quando eu estou na minha casa, eu me sinto à vontade, né? Assim também é o Senhor. Ele vai chegar, vai sentar, vai cear com nós, e depois ele vai descansar. Mas, irmãos, se eu não dou permissão, se eu sou alguém fechado, falar, eu não aceito essa palavra profética. Os irmãos, para mim, tá louco, né? Os irmãos repetem a palavra não sei quantas vezes. Oh, Senhor Jesus, eu não aguento mais esse alimento diário falando de Efésios. Aí, o que acontece? Você fechou a porta para o Senhor. Ele quer entrar, mas fechamos a porta. Porque ele é a própria palavra. Se a palavra não entra em mim, ou seja, eu fechei a porta do meu coração para o Senhor. E aí ele vai ficar para o lado de fora, de vez em quando dá um batinho. O que é esse bate, irmãos? É quando o irmão te convida. Irmão, vamos para a reunião. É o bate do Senhor. Irmão, tem um GFC na minha casa. Vamos para lá para a gente desfrutar. É mais um batinho do Senhor na porta. Ou seja, ele fica ali para o lado de fora querendo entrar. Mas eu fechei a porta porque eu não aceitei a palavra. Se eu não aceito a palavra, eu não aceito o próprio Senhor. E é a palavra, irmãos, que faz a obra. Com o Espírito. É um mesclar da palavra com o Espírito. Faz uma obra em nós. Ou seja, quando eu fecho isso aí, eu fechei o trabalhar do Senhor em mim. Como que essa casa vai se tornar uma casa pronta para o Senhor habitar? E hoje o Elemento já está falando desse assunto, né? Ou seja, é o resultado final. O resultado final é o quê? A habitação de Deus no Espírito. Esse é o resultado final. Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu gostaria de dar uma voltar atrás um pouquinho e falar um pouco da nossa experiência, né? Como que eu fui salvo? O que o Senhor fez para me salvar? Irmãos, se a gente for olhar assim com a visão natural, vai ser coisa pouca. Os irmãos estão me entendendo o que eu quero dizer? Quando eu olho para a palavra de Deus com meus olhos naturais, tudo o que Ele fez por mim é coisa pouca. Mas quando eu olho com os olhos espirituais, você vai ver que foi muita coisa. Você vai falar, poxa, eu não mereci, o Senhor foi lá, me tirou daquele lago de fogo. Eu ali como aquele tição, nós estamos desfrutando na semana passada, né, sobre isso. Aquele tição todo sapecado, todo cheio de carvão, o Senhor foi lá e me tirou, me limpou. E Ele fez mais do que isso, irmãos. Ali na cruz, Ele não resolveu só o problema do pecado. Muitos têm a visão que foi só o pecado. Não, não foi só o pecado, não. Ele também reconciliou o homem com Deus. Porque a palavra deixa bem clara para nós que o pecado, ele nos distancia de Deus. O homem naquela época, quando pecou, ele se distanciou de Deus. Não vimos que ele, através da capacidade que Satanás, entre aspas, deu para ele, né? Mostrou para ele. Falou, isso aqui é melhor. Ou seja, através daquela capacidade que ele adquiriu, ele foi cada vez mais distanciando de Deus. Deixando Deus de lado. E aí, a palavra é bem clara que Deus, ele não é um com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não é um com o pecado. Então, naquela época, o homem se distanciou de Deus e se separou de Deus. Mas quando Jesus veio nessa terra como homem e morreu na cruz ali, irmãos, foi muita coisa que ele fez naquela cruz. Não foi só os problemas dos nossos pecados. Ele também derrubou a barreira, havia uma parede de separação entre Deus e o homem. Ele foi ali, derrubou aquela parede. Reconciliou o homem com Deus. Ô irmão, quando eu vejo essa passagem que está lá em
Ó Senhor Jesus, está lá em Efésios, fala sobre isso, Romanos, Gálatas, né? São os versículos que falam muito sobre isso. Mas eu gostaria de ler com os irmãos, vamos ler Efésios 2, só para a gente ficar inteirado da palavra. Os irmãos vão ver que a obra não foi algo fácil para o Senhor. E não foi algo pequeno, viu? O Senhor, Ele fez muito por nós. Efésios capítulo 2, 13 até o 17. Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo a partir do 13 até o 17. Olha o que fala aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e paz também os que estavam perto. Olha só a obra que ele fez ali na cruz, através do sangue dele. Então, se eu olho para a palavra de Deus com os olhos naturais, só para, igual nós vimos, irmãos, só para adquirir letra, né, conhecimento, irmãos, eu não toco aqui em toda essa obra maravilhosa que o Senhor fez. Eu não toco. Mas quando eu invoco o nome do Senhor e entro no Espírito e começo a desfrutar dessa palavra, você vai ver que a cruz levou muita coisa. Não foi só os pecados. E aqui fala que havia inimizade entre Deus e o homem. Mas eu imagino a tristeza de Deus, né? Não é triste numa família quando o pai não consegue ter uma comunhão com o filho, não consegue ter uma amizade profunda com o filho, ou seja, por haver algum desentendimento entre eles, ali o filho talvez fica chateado com o pai fica chateado com o filho. O pai talvez não fica, porque o pai ele tem um amor. O amor de pai é o amor de pai. Mas talvez o filho já não consegue. Eu conheço muitos que assim, o pai quer aproximar. Mas o filho fala, não, eu não se dou bem com meu pai. Nós não damos certo. Só está perto e daqui a pouco gera uma briga. Eu creio que o Senhor ficou muito triste com essa situação. Que a vontade dele era toda vez que ele chegasse no jardim, ter comunhão com o homem. Não era assim no início? Ele vinha ali com Adão ali no jardim do Éden. Ao finalzinho da tarde, o Senhor descia, Deus descia, e ali tinha comunhão com Adão e Eva. Ele queria que aquela comunhão, irmãos, permanecesse. E é por isso que ele mandou o único filho dele nessa terra para fazer esse ligamento novamente. Aquilo que estava separado, aquela parede que estava no meio, eu imagino que era uma parede muito grande, né? E forte, porque o nosso natural, ele é forte, né? O nosso natural, ele é, como diz, é forte, mas ao mesmo tempo é fraco. É forte e é fraco. Que depende da situação que a pessoa passar, ele se torna nada. Né? Mas, assim, quando você está ali na sua força natural, achando que é alguma coisa, essa parede ela se torna forte. Mas com o poder da cruz, né? O poder ali do sangue de Cristo, ele veio e derrubou aquela parede de separação que havia ali no meio e nos volta ao início. Nos volta lá no início da criação, ter a mesma comunhão. E hoje eu e você, todos nós aqui podemos ter comunhão com o Senhor a hora que nós quiser. O véu foi rasgado de cima a baixo. A separação, ele foi aberto para nós. Hoje eu toco no Senhor a qualquer hora. Eu invoco o nome dele, eu já entro no Espírito, eu toco no Senhor. Olha, irmão, olha que maravilha. Hoje nós não temos desculpa para falar assim, o Senhor não... É a gente que cria o problema, né? Nós estamos em comunhão, não é, irmão?
É a gente que cria esse problema. Mas com Deus está tudo liberado. Já foi tudo cravado lá naquela cruz. Já está tudo pronto. É eu que coloco barreira. Eu não consigo. Eu leio a palavra e eu não entendo nada. Aí eu vou na reunião e eu não compreendo nada. Ou seja, o problema não é com Deus. O problema é comigo. Eu preciso ir na presença do Senhor falar: Senhor, me dá a revelação da tua palavra. Me dá luz. Nós temos que ser humildes, irmãos, e pedir ao Senhor. Aí Ele vai abrir para nós tudo que Ele tem para nós. Nada vai ficar oculto, porque tudo está pronto. A parede foi derrubada. Hoje eu tenho acesso ao Senhor a hora que eu quiser. Né? Eu não preciso de intermediários para chegar a Deus. Não preciso. Eu não preciso de intermediário para chegar em Cristo, né? Que primeiramente você tem que ir em Cristo. E Cristo te leva a Deus. Ele é que nos leva ao Senhor. Então, ele é o Filho, mas ele também é o Filho do Pai, né? Então, você tem todo acesso. Você chega no Filho, você chega no Pai. Mas nós precisamos ver que a obra do Senhor resolveu todo o problema, irmãos. Não tem mais problema. Se há problema, é da nossa vida, da alma. Infelizmente, ela é problemática. O velho homem é problemático. Então, tudo foi resolvido. Irmãos, toda essa obra nos leva para que nós tenhamos total acesso a Ele. Para que nada fica para nós oculto, né? Paulo tem uma passagem que fala que no passado muitos queriam ter o que nós temos hoje. Estou falando com as minhas palavras, né? O mistério que estava oculto foi revelado a nós hoje. Então eu tenho total acesso. E não tem mais separação. Não há separação do homem mais com Deus. O homem tem total acesso. Ó Senhor Jesus. E vamos ler Romanos 10, 12, para a gente acabar de entrar nesse assunto. Fica mais claro para nós. Ó Senhor Jesus, Romanos 10, 12. Aqui fala que não é para separação, distinção, né? Ó Senhor Jesus, Romanos 10, 12. Ó Senhor Jesus. Ó, não há. Sim. E ó Senhor Jesus. Todos rico para com todos os que invocam. Vamos completar com 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só isso aí, irmão. Não há distinção. Não tem mais separação. Nós vimos aí que por causa da circuncisão houve separação, né? Os judeus que eram circuncisos não se misturavam com aqueles que não eram, que era incircuncisos. Eles não se misturavam. O que aconteceu ali? Isso foi estabelecido por Deus, né? A circuncisão foi estabelecida por Deus. Foi a primeira aliança que ele fez com Abraão. Foi a circuncisão. Mas aquela circuncisão trouxe problema depois, né? O homem era para ser algo santo, né? Mas se tornou leis, se tornou uma lei. Aí eles não se misturavam, né? Os judeus circuncisos não se misturavam com aqueles que não eram circuncisos. Então, irmãos, ou seja, a gente tem que ter cuidado que até mesmo a palavra de Deus pode gerar em nós separação. Quando eu não recebo a palavra no Espírito, eu crio leis. Eu crio doutrinas. As doutrinas, as leis criadas pelo homem. E até usa base nos versículos, né? Mas isso, Deus não agrada. Ele não quer ver o corpo dele dividido. O corpo dele tem que estar unido, tendo o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, sendo unido de alma, né? Amando uns aos outros, né? Tendo um relacionamento entre si maravilhoso. Deus quer isso. Porque a parede foi derrubada, não tem mais inimizade, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Então Ele quer cada vez mais unir os irmãos. Ele quer mais unir o corpo dele, né? Oh, Senhor, hoje nós estávamos desfrutando lá com o irmão Cleomar lá, foi falado sobre isso, que essa edificação, ela não pode ficar brecha nenhuma.
né? Ela tem que ficar bem unida. Aqui foi falado assim, vou até ler aqui o ponto para os irmãos. Fala assim, quando esse edifício estiver bem ajustado, ele crescerá. Porque é realmente, quando você vai juntando, você vai fazer uma parede dessa, você começa com um tijolo aqui, uma linha de tijolo, aí você vai colocando as outras linhas, né? Vai juntando esses tijolos, que daqui a pouco então, ela vai crescer. Assim também a igreja, né? A igreja, para ela crescer espiritualmente, os irmãos precisam estar pedindo ao Senhor, Senhor, me dá o teu amor, né? Me leva a estar unidos, irmãos. Irmãos, essa oração, eu tenho que fazer essa oração. Porque nós sabemos que o velho homem quer continuar com essa parede de divisão. Com essa parede de inimizade. O velho homem, ele não aceita as coisas de Deus. O velho homem, ele atua dessa forma. Qualquer coisinha, quando nós estamos na carne, qualquer desentendimento entre os irmãos, eu já não quero conversar com esse irmão mais, não. Não, eu não consigo mais ficar perto desse irmão. Ah, eu não fui com a cara desse irmão. Isso tudo é o homem natural, é a natureza caída. Porque no novo homem não tem isso. Porque quem atua no novo homem é Cristo, é o Espírito que atua no novo homem. Então é Ele quem faz a obra, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que me dá amor, é Ele que me dá paz, é Ele que me dá alegria, é Ele que me dá vontade de estar junto dos irmãos. Né? Igual hoje vai ter um almoço ali para nós ali. Irmão, esses momentos são maravilhosos. O momento de estar ali junto dos irmãos, você está ali compartilhando com os irmãos que você ganhou em casa. Talvez você não consiga compartilhar aqui, mas lá fora você consegue compartilhar. Compartilha com o irmão na mesa. O irmão em casa estava desfrutando do alimento diário, ganhei esse ponto aqui, ó. Compartilha. Daí talvez aqui você não consegue vir aqui na frente ainda, né? Ou até mesmo na sua cadeira levantar e compartilhar. Mas lá fora na cadeira você consegue. De qualquer forma, você está sendo usado, viu, irmãos, para edificar o corpo. Não é só aqui dentro que nós edificamos o corpo de Cristo, não, viu? Não é só aqui, não. É importante você compartilhar aqui, amém, muito importante. Mas também você pode compartilhar lá fora também. A palavra de Deus ela é para ser compartilhada. Todos nós podemos profetizar. Todos nós podemos falar do Senhor. Não acha que você precisa fazer uma faculdade, uma teologia para, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer teologia. Oh, seja simples. Isso aí, irmão. Pobre de espírito. Isso aí é ser uma pessoa pobre de espírito. Então, nós temos liberdade em Cristo. No Espírito nós temos liberdade. E Ele nos deu total liberdade. Porque tudo, irmão, está pronto. Ali na cruz, tudo foi feito para nós. Amém? Porque nós temos que ter um coração simples, igual o irmão falou, e falar, Senhor, eis aqui, estou na tua mão, e o Senhor faz de mim o que você quiser. O que o Senhor quiser de mim, pode fazer. Aí Ele vai fazer, irmãos. Então, e quando isso acontece, quando essa parede foi derribada, né, que o Senhor uniu, através do Filho dele. Hoje, nós temos total acesso ao Senhor. O que acontece conosco, irmãos? Essa união, aí o Senhor consegue fazer uma obra. Ele consegue fazer uma obra em nós. E essa obra, ela vai gerar em nós frutos do Espírito, né? Que está lá em Gálatas. Vamos ler lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vai gerar em nós frutos do Espírito. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os irmãos vão ver aqui que coisa maravilhosa. Quando essa união que o Senhor fez ali através da cruz, olha que vai gerar em nós. Oh Senhor, Gálatas 5, 22. Eu nem gosto de ler essa. A gente tem que estar lendo, porque quem era. Aí se você voltar um pouquinho atrás aí, vai mostrar aqui. Quando não havia essa unidade, né? As coisas da obra da carne, que é do homem caído. Mas aí eu quero desfrutar com os irmãos o 22, porque o 22 vai mostrar para nós que nós hoje podemos ter isso em nós. Hoje nós podemos ter esses atributos divinos em nós, né? Esses atributos de Deus. Vamos ler, irmãos? Está lá no versículo 22. Fala assim, mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí fala assim, contra essas coisas não há lei. Olha só que maravilha. Mas foi preciso haver uma obra antes muito dura, né? Para que isso hoje pudesse estar em nós. Hoje, irmãos, que nós estamos no Espírito, todas essas coisas aqui ficam em nós. Porque aqui é fruto do Espírito. Se a gente planta um pé de laranja, ele tem que dar laranja, né? Se você anda e vive no Espírito, o que você vai expressar? Você vai expressar isso aqui, os frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, paz, alegria, amor, tanta coisa boa, né? Então, por isso que o Senhor quer habitar em nós, mas se nós estivermos no Espírito. Somente no Espírito ele vai poder habitar. Isso aqui é Ele mesmo, irmãos. Amor, paz, é Ele mesmo. Porque isso vem dEle. Então, você vai ser uma habitação móvel, né? Ó Senhor Jesus, nós vai ser uma habitação móvel. Uma casa móvel, vai sair aí expressando Cristo para as pessoas aí, amor, paz, longanimidade. As pessoas vão amar ficar perto de nós, não vão? Vai falar, irmão, eu quero ir para a sua casa e passar 2 meses lá. vai gerar isso no coração deles. Você não vai precisar falar muita coisa. Poxa, mas aqui no serviço, por que o serviço tão pesado, né, tão complicado, e você está rindo, está feliz, né? As pessoas vão perguntar. Ou seja, essa casa móvel, com Cristo dentro ali, já no descanso, né? Ali habitando ali, você vai sair com Cristo. Essa casa ela vai se mover. E as pessoas vão querer habitar nessa casa. Ó Senhor Jesus! Por quê, irmãos? Porque nela está cheio do fruto do Espírito. Quando você abrir a boca, vai voar fruto do Espírito para todo lado. As pessoas vão falar, poxa, eu quero desse fruto. Isso é algo maravilhoso, né, irmãos? Essa é a obra que Ele quer fazer em nós. Então, peço aos irmãos, não desista. Não desanime. Não fica desencorajado com qualquer coisa, porque o que o Senhor tem para nós é muito maior. Não ache que a vida da igreja para você é impossível. Isso é seta de Satanás na nossa mente. É possível sim, porque o Senhor, Ele fez tudo por nós. E está fazendo, Ele continua fazendo, irmãos. Busca o Senhor de todo o teu coração. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo. Me dá força, Ele vai dar força. O que nós não podemos fazer é retroceder, irmãos. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos a cada dia estar firmados no Senhor. Irmãos, as tribulações, as tempestades, elas virão. Mas você tem que ver que o Senhor fez uma obra tão grande por nós, que isso aí para Ele não é nada. O irmão Magno trouxe uma palavra aqui para nós um dia aqui, mostrando porque Ele está no trono, Ele está acima de tudo. O elemento diário também falou que Ele está acima de todas as coisas. Tudo isso, irmãos, é para que Ele possa habitar em nós. Tudo isso é para que Ele possa ter descanso. Ele almeja esse descanso. Porque da mesma forma que foi na criação, no 7º dia Ele descansou, Ele também quer descansar agora. Mas Ele só vai descansar quando Ele olhar para mim e falar, isso aqui está pronto, olhar para o outro irmão, também está pronto, aquilo ali também está pronto. Mas é preciso que eu permaneça. Eu tenho que permanecer até o fim. Nós não podemos desistir. O Senhor está trabalhando em nós. Ele quer fazer uma obra grandiosa. Mas se eu retroceder, como que o Senhor vai fazer essa obra? Essa casa, irmãos, Ele quer realmente habitar nela. Ele quer tomar conta dessa casa, desse lar. Senhor Jesus. E esses frutos do Espírito nos levam a ser um novo homem. Essa é a vontade de Deus. Os frutos do Espírito nos tornam um novo homem. Não é isso que o Senhor tem mostrado para nós? Que é através desses frutos que nós vamos tornar um novo homem. Porque não vai ter espaço para o velho homem mais. Quando esses frutos aqui estiver
dentro de nós, o velho homem não vai ter espaço mais para ele. Então, e a palavra também mostrou para nós que ele também já foi crucificado, né? O velho homem já foi crucificado com as suas concupiscências, né? Ou seja, irmãos, tudo o Senhor fez. A obra, a obra lá na cruz, ela já foi pronta. Já está tudo pronto. E ele está fazendo agora, hoje, uma obra em nós, né? Aí, quando nós recebemos o Evangelho da Graça, é isso aí, a obra, aquela separação, tudo já foi liberado para nós. Mas eu preciso caminhar, né? Eu preciso continuar no desfrute, né? Alimentando do Senhor, porque nós temos que chegar até o reino. E é uma longa caminhada, né? Ó Senhor Jesus! Vamos ler Romanos, aí mesmo, volta aí um pouquinho em Romanos. Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 e 6. Ó Senhor Jesus! Romanos 6, versículos 3 e 6. Amém? Senhor Jesus. Ou porventura, que fomos batizados em Cristo Jesus, batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo, isso, Mateus 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, se hoje tem um pecado te escravizando, irmão, pede o sangue do Senhor e lava esse pecado. Nós não precisamos viver nisso mais. Ó Senhor Jesus, o 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O Satanás quer fazer isso, né? Ele aproveita as nossas falhas, né? As nossas quedas, para ficar jogando seta na nossa mente, dizendo, ó, você não tem jeito mais não, né? O que você fez aí, acabou. O que você aprontou dessa vez, você acabou. Você começa vai falar para o pessoal que você é um filho de Deus. Que cara você vai chegar lá na reunião, hein? Ele vai ficar falando isso, irmãos, para que eu e você desista. Mas quando nós lembramos desse sangue, né? Você tem que lembrar, falar, mas o Senhor fez tudo por mim lá na cruz. Isso aqui é seta do inimigo. Aí você tem que repreender. Eu não aceito isso. Irmão, nós temos que ter autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Ele deu autoridade à igreja. Nós temos que usar essa autoridade, usar esse poder. Não é isso que foi falado da semana passada? Nós temos que usar o poder que o Senhor nos deu. Aí o irmão deu o exemplo do carro, né? Quando o carro começa a entrar na lama, liga as trações dele. Não é isso? Aumenta o poder. Para a gente poder vencer, né? Nós não podemos ficar vivendo em escravidão. O Senhor já nos libertou. Amém? Ó Senhor Jesus, o Senhor já nos libertou, irmãos. Nos tornou um novo homem, cheio do fruto do Espírito. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Efésios 4. Efésios 4. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículos 22, do 22 ao 24. Oh, Senhor Jesus. Amém. 4 do 22 até o 24. Tato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ó Senhor Jesus. No Espírito,
o vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, procedente da palavra, né? Olha só o que fala aqui. Mas e renoveis do Espírito no vosso entendimento, e revistais do novo homem. Senhor Jesus, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Senhor Jesus. Você sabia que esse verbo criar, no original, ele tem o sentido de habitável? Criar aqui é o mesmo que habitar, no sentido original, né? Significa tornar-se habitável, né? Ou seja, quando aqui fala assim, criado segundo Deus. Ou seja, esse verbo criar aqui mostra para nós que esse criar aqui no sentido de habitar. E Ele quer habitar em nós, irmãos. Por isso que Ele criou esse novo homem, né? Mas aqui fala para nós que nós temos que fazer o quê? No trato passado nós temos que despojar. O que é despojar? É deixar para trás, irmãos. Deixar para trás tudo aquilo que é velho, né? Irmãos, se eu tive algum desentendimento com algum irmão no passado, 2 anos, 1 mês aqui atrás, eu tenho que reviver isso. Falar, Senhor, me lava o coração, né? Retira de mim esse sentimento ruim, né? Essa mágoa, né? Porque eu quero viver no novo homem. O novo homem faz o quê? Ele se despoja das coisas velhas. Porque é novo, né? Se é novo, não pode ter coisa velha, não é assim? Como que eu vou reformar uma casa e colocar os móveis tudo velho dentro dela, irmão? Hã? Reformar uma casa, ficar tudo bonitinho, eu pegar umas coisas tudo velho e colocar lá dentro. Pegar a cama quebrando as pernas, caindo no varal, tudo detonado, guarda-roupa tudo empenado, tudo torto. Vai fazer isso? O que a gente faz quando reforma uma casa? Você fala, eu quero colocar tudo novo, não é isso? Assim é o Senhor. O velho homem não pode ficar com as coisas velhas, irmãos. Se é novo, é novo. Ó Senhor Jesus. E o que acontece com isso, irmãos? Quando nós usamos, né, o poder de Deus, usamos o Espírito. Esse novo homem vai ter muita utilidade nas mãos do Senhor, né? Aí sim ele vai poder habitar. Esse é o maior desejo. É o que foi falado no domingo aqui, é a habitação de Deus, é o resultado final. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí o Senhor vai realmente poder viver em nós, né? Ele vai poder morar em nós. Ele vai poder ter, como eu digo, ele vai poder habitar totalmente nessa casa, né? Ter liberdade em nós. Oh, irmãos, é uma vida, a gente tem que buscar isso com o coração, assim, Senhor, eu quero viver um novo homem. Eu não quero mais ficar no velho homem. Com certeza Ele vai nos dar condições, porque Ele é o Espírito que dá vida. Ele é o Espírito que renova todas as coisas. Nele tudo se renova, tudo se torna novo. Nele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para cada um de nós. Tudo é novo, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Ontem nós falamos de um ponto sobre esvaziar, né? Eu toquei nesse ponto. E realmente nós precisamos esvaziar de nós mesmos. O que o novo homem faz? É que falou agora, ele despoja, né? Ele deixa as coisas para trás. Isso é esvaziar, não é? Tirar tudo que está de ruim e deixar para trás. E deixando as coisas que estão me atrapalhando de deixar o Senhor habitar em mim. Porque o desejo dele, irmãos, é habitar em nós, né? E se tornar uma pessoa pobre de espírito. Porque se eu também não sou pobre de espírito, eu vou continuar usando as coisas do velho homem, né? Mas quando eu me torno um pobre de espírito, o Senhor acha caminho em mim. Aí lá acha caminho em mim. Você vai chegar e vai poder entrar.
Tem um versículo lá em Mateus, que eu gosto muito desse versículo. Mateus capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Procurando a palavra, invocando o nome do Senhor, irmãos. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, nós ganhamos luz mais luz. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 3. É uma das bem-aventuranças, né? Amém? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó Senhor Jesus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos em outro versículo, lá em Isaías 57, que também fala desse sentido, nesse mesmo sentido. Isaías 57. Senhor Jesus. Isaías capítulo 57, versículo 15. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita. Os irmãos vão encontrar, vamos apresentar, ver os irmãos, todo mundo achar para a gente desfrutar junto, amém? Amém? Vamos lá. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só, ele quer habitar em nós, irmãos, mas ele precisa de um coração contrito, abatido, né? Pobres de espírito. Porque quando eu sou rico de espírito, né? Eu acho que eu sou bom, né? Sou muito espiritual. Aí o irmão erra, você já começa a condenar o irmão, porque você é espiritual. O irmão pisa, aí você vê qualquer coisa de errado nos irmãos, você já começa a condenar o irmão. Porque não desfruta, porque realmente a gente erra porque a gente não desfruta, né? O meu lado tem isso. Mas não podemos condenar os irmãos, né? E o camarada que é pobre de espírito, o que ele faz? Ele chega e fala: irmão, ora com o irmão, né? Tem ali comunhão com o irmão, ajuda o irmão a levantar. Ele não joga pedra, mas o espiritual, ele se acha bom, né? E começa até a usar a palavra para julgar os outros, né? Então, esse é um muito espiritual. Por isso eu falo que eu quero que você pobre de espírito. E por outro lado, o pobre de espírito quer mais. Não está satisfeito com as revelações, ele quer mais revelação. E aí o Senhor acha caminho em nós. Outro versículo lá aí continua em Isaías aí, 66. Mais na frente um pouquinho. Capítulo 66. 66, versículo 2. Ó Senhor Jesus. 66, capítulo 66, versículo 2. Senhor Jesus. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha só, irmão, que palavra. Mas tem um que ele vai olhar com mais atenção. O abatido de espírito, né? Coração quebrantado. Se eu falar isso daí, eu tenho caminho nele. Irmãos, porque o camarada, quando tem um coração quebrantado, ele se volta ao Senhor a todo instante. Ele não consegue andar sem o Senhor. Ele não consegue fazer nada sem a direção do Senhor. Ó Senhor Jesus. E ele fala, tem um aqui que eu vou olhar com mais atenção, né? Vou olhar mais para ele. Senhor Jesus, porque ele tem... Aí ele mostrou, né? Quem é essa pessoa, né? Mostrou aqui como deve ser essa pessoa, para ele ter mais... Para olhar mais para essa pessoa. Então,
O Senhor, Ele quer fazer uma obra em nós, Ele quer habitar em nós. Ele quer que nós nos tornamos a sua habitação. Habitação e descanso. Mas é preciso que todos nós, irmãos, abrimos o nosso coração e deixamos Ele trabalhar. Porque ainda não estamos prontos, né? Tem muita coisa em nós que o Senhor precisa trabalhar. E Ele só vai conseguir se eu dar liberdade para Ele. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! E Ele quer concluir a grande obra, que é a edificação da igreja, né? Quando essa edificação estiver pronta, aí sim Ele vai poder habitar, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor, vou ler Efésios capítulo 2, vou ser bem breve aqui por causa do tempo. Senhor Jesus, Efésios capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. Efésios 2, versículos 21 e 22. Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. Olha o que fala aqui, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Os irmãos veem que o Espírito está com a letra maiúscula, é o Espírito de Deus, né? No Espírito. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Mas aí você vai falar assim, a partir de hoje eu vou fazer isso, Não, a partir de hoje eu vou amar os irmãos. A partir de hoje, eu vou falar menos. A partir de hoje eu vou... Irmãos, não é a nossa força. Não é a nossa capacidade. Quem faz tudo isso é o Senhor. Né? Se eu consigo negar a mim mesmo, é o Senhor que deu graça. Se eu consigo amar os irmãos, é o Senhor que deu graça. Se eu consigo ter paz, é o Senhor que deu. Tudo vem dele, irmãos. É o fruto do Espírito. Ó Senhor Jesus. Então não é por minha força natural, não é porque eu quero. É porque o Senhor quer. É a vontade dele que tem que permanecer. Por isso a gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente já viu muitos irmãos ficar frustrados, né? Poxa, eu desfruto tanto a palavra, até hoje não consegui viver nenhum dos versículos que eu sei. Mas porque ele usou o natural dele. Hoje eu vou chegar em casa, não vou discutir com minha esposa. A primeira coisa, a primeira oportunidade que tiver, você vai discutir com ela. A mesma vice-versa a esposa, né? O marido, eu também não vou, hoje eu vou poupar meu marido, né? Não vou discutir com ele. Mas se você faz isso no seu natural, irmãos, o natural do homem é terrível. Você pode até resistir, né, um pouquinho. Mas o inimigo aproveita a situação e vai jogando, como diz hoje, vai jogando gasolina na fogueira, né? Ó Senhor, vai jogando a gasolina, daqui a pouco o fogo pega. E você acaba perdendo a paciência e fazendo, aí depois você fala, mas eu falei antes que eu não ia fazer isso. Isso é você querer usar o seu natural para fazer algo espiritual. Não vai dar certo. Você vai conseguir fazer o espiritual se você usar o Espírito. Né? Ó Senhor Jesus, vamos ver se está lá em Zacarias. Zacarias 4. Zacarias, irmãos, está aí. É o último livro do Antigo Testamento. É de Mateus. Fala em Mateus e volta um pouquinho. Zacarias capítulo 4. Versículos 6 e 7. Eu te conhecia. Amém? Prosseguiu ele e me disse. Os irmãos encontrou aí? Amém? Eu gosto. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. O que fala aqui? Amém. Que és tu, ó grande monte.
porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Olha aqui, fala, não por força, nem por poder, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é o Senhor que faz a obra, irmãos. Não adianta eu querer fazer nada para o Senhor, que não vai dar certo. Eu falei, você pode até resistir um pouquinho. Pode resistir. Eu tenho um irmão, um dia ele falou assim, moço, e ele gosta muito de debater, né? Quando ele acha um assunto para ele debater, ele gosta muito de debater. Ele falou comigo assim, eu estou fechando a minha boca, porque eu não quero mais debater com ninguém. Eu falei, você está certo. Eu falei, você está certo. Moço, eu estou fazendo de tudo para não discutir com ninguém. Eu falei, isso aí, muito bom. Aí eu cheguei, passou uns 15 dias, eu voltei lá na roça. A primeira coisa que ele me falou, você acredita que eu não aguentei? Eu fui ouvindo, não aguentei, eu tive que falar. Aí eu falei com ele assim, chama Lino, né? Falou, Lino, isso não é no nosso natural, nós não conseguimos fazer isso não, moço. A gente só consegue fazer isso se nós tiver o Senhor. Se o Senhor estiver agindo, aí sim, é Ele que vai fazer a obra. Amém, irmãos? Eu vou encerrar por aqui, né? Por causa do horário. Mas a palavra deixou clara para nós que o Senhor quer habitar em nós. Né? Ele quer fazer de nós um lugar de descanso, irmão. Então que o Senhor, durante essa semana, né? Continue nos dando espírito de sabedoria, discernimento, nos dando luz na palavra, para que nós possamos ser esse lugar apropriado, né? Para o Senhor habitar em nós e ter esse descanso. E também, né, acontecer, de fato, a edificação da igreja, né? Sendo ele a pedra de arremate, que nós lemos o último versículo que falou sobre isso. O Senhor ele quer concluir toda a obra, e no finalzinho ele ser a pedra de arremate, né? Ó Senhor Jesus! Amém, os irmãos, compartilhar? Não, acho que dá para compartilhar direto, né, por causa do horário, né? Ou dá para fazer grupos? Amém. Então vamos fazer grupos de 3, 4 irmãos aí. 3, né, irmão? Melhor, né? 3 irmãos aí para a gente estar compartilhando essa palavra entre si. O de comer está quase pronto.